Contra tudo e contra todos, o Palmeiras venceu mais um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, fora de casa, com um monte de desfalques, com arbitragem escandalosa, mais 3 pontinhos para o Palmeiras. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o plano do Palmeiras para essa partida e como a equipe construiu essa vitória tão importante. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para falar de mais uma vitória em mais um vídeo que tem o apoio do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para o seu celular. Então, cara, fica esperto, se você quiser ficar por dentro de todas as principais notícias do Palmeiras, do futebol brasileiro e do futebol mundial, ainda ver os melhores momentos dos jogos logo depois que o jogo acaba. Então, ontem acabou o Palmeiras Atlético Mineiro, eu já fui correndo pro OneFootball para pegar os melhores momentos em primeira mão, se você quiser ter tudo isso no seu celular e ainda poder ver campeonatos como a Bundesliga. Sim, tudo isso no aplicativo e tudo isso de graça. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição ou escanear esse QR Code aí que tá na tela com a câmera do seu celular. Fechou? Você já baixa, é de graça, você tem acesso a tudo isso. Olha, gente apoiando o OneFootball, parceria de sucesso, então baixe lá. Então vamos lá, rapaziada. Uma vitória dessas merece o seu like aqui, então já dá o like antes de tudo, porque eu sei que você vai esquecer depois, então já vai deixando o seu likezinho aí. E cara, eu queria começar esse negócio falando sobre a parte mais chata, digamos assim, que é a arbitragem. Por que chata, né? Porque você que acompanha aqui o canal, você que me conhece, sabe que a gente não gosta de falar de arbitragem. A gente gosta de falar ali de campo e bola, de estratégia, de parte técnica, parte tática, enfim. Só que, pô, ia ser até injusto eu ficar 10 minutos falando sobre o jogo aqui e não falar um A sobre a arbitragem escandalosa do Marcelo de Lima Henrique, que só pelo primeiro tempo já seria motivo de muitas críticas, porque o que os jogadores do Atlético bateram mais uma vez, cara, teve a entrada do Dodô, que merecia ser expulso, teve uma entrada do Zarate no Atuesta, teve um pisão do Nathan Silva no Rony, que nem amarelo levou, então só no primeiro tempo já teve isso. Agora, no segundo, a gente ainda tem aquele pênalti no Atuesta, que assim, se aquilo não é pênalti, não existe mais pênalti no futebol, cara. Aquele é o pênalti mais pênalti que eu já vi na minha vida. Um pisão no Atuesta, dentro da área, sim, porque linha, né? E o juiz não deu nada. E como se não bastasse, no finalzinho do jogo, o Palmeiras ainda mata a partida, o Mariano escorrega na jogada do gol e o juiz me arranja uma falta ali, eu não sei de onde, né? Então, ainda bem que não prejudicou o resultado, mas poderia. Então, fazendo esse disclaimer no começo, antes de eu falar de parte tática e tudo mais, porque foi uma das questões que o Palmeiras teve que superar. Inclusive, quantas coisas o Palmeiras não teve que superar, né? Impressionante. Toda rodada a gente pensa, a gente não, né? Toda rodada pensam. Agora, dessa vez, acho que o Palmeiras vai perder ponto. Dessa vez, acho que o Inter consegue encurtar a distância, o Fluminense, e aí o Palmeiras vai lá, sem metade do time titular contra o Atlético Mineiro, um dos melhores times do Brasil, né? Que tá em má fase, tá, mas ainda assim é um dos melhores times do Brasil, fora de casa, enfrentando ainda a arbitragem, sem o seu treinador no banco e 1-0, mais 3 pontos para conta. Muito bem, então vamos falar da parte tática agora. Vamos entender o plano do Palmeiras lá no campinho, que já está na tela com os 11 jogadores que foram a campo como titulares contra o Atlético Mineiro, para a gente entender algumas questões aqui de como o Palmeiras se portou. E é interessante a gente observar que o posicionamento do Palmeiras, defensivo principalmente, mudou muito com o decorrer do jogo e com o decorrer das jogadas ao do Atlético. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque assim, o Palmeiras teve aqui a sua linha defensiva com Marcos Rocha, Kusevich, Murilo e Piquerez, e o Mike fazendo esse corredor pela direita, certo? Então, em algumas vezes a gente via essa linha de 4 aqui e o Mike pressionando aqui, por exemplo, o Dodô, o lateral esquerdo do Atlético, ou enfim, o Keno que voltava para buscar, o Mike seguia ele por aqui. Mas muitas vezes também o Mike descia junto com o jogador que ele estava marcando e o Palmeiras montava uma linha de 5. Então, essa era uma variação que a gente já tinha, certo? Outra questão interessante é que Rony, Scarpa e Dudu eram os jogadores mais avançados, digamos assim. Eram jogadores que tentavam atrapalhar um pouco essa saída de bola do Atlético Mineiro. Inclusive, eles até variaram de posição aqui. Então, às vezes, você via o Dudu por dentro, o Scarpa pela esquerda, o Rony pela direita, ou o Rony por dentro. Enfim, a gente via bastante movimentação nesse sentido. Só que uma coisa que mudava também ali com o decorrer do jogo é que, às vezes, esses jogadores que estavam mais por fora tinham que voltar um pouco mais, né, para acompanhar os seus marcadores. Às vezes, o lateral do Atlético, por exemplo,
exemplo, o Mariano estava construindo um pouco mais baixo, ele ultrapassava, o Scarpa vinha e seguia ele por aqui, seguia ele por dentro, enfim, o Palmeiras tinha esse tipo de variação, ia mudando conforme a jogada, conforme o Atlético ia atacando, por causa dessas questões. E uma outra coisa muito interessante, que aí eu acho que seja a maior variação do Palmeiras ao longo do jogo, e até um motivo de eu dizer que não tem nem como a gente cravar um desenho que o Palmeiras jogou. Ah, o Palmeiras jogou no 5-4-1, o Palmeiras jogou no 5-2-3, o Palmeiras jogou no 4-2-3-1. Nem sei se tem como a gente cravar isso, porque uma coisa muito interessante que eu percebi, principalmente no primeiro tempo, era o seguinte: vamos supor que o Palmeiras estava aqui se portando desse jeito, fechou uma linha de 5, por exemplo, com o Mike por aqui, ou o Mike um pouquinho mais avançado, enfim, não importa, e o Atlético estava atacando. A partir do momento que o Atlético criava uma situação de cruzamento, ou seja, não que o Atlético cruzava a bola na área, mas que o Atlético criava uma possibilidade de cruzar a bola na área, certo? Seja com o lateral ultrapassando, enfim, o Atlético criava uma possibilidade. O Palmeiras estava se defendendo e pensava, agora o Atlético pode talvez cruzar. O que acontecia? O Luan, ele entrava aqui no meio dos zagueiros, né? Ele entrava junto com o Kusevich e com o Murilo para defender o cruzamento. E aí desprotegiu um pouco mais essa parte aqui da entrada da área. Então, esse foi um movimento que aconteceu muito no primeiro tempo e que foi interessante de observar, né? Porque o Palmeiras se defendia dessa maneira, a bola chegava com uma possibilidade de cruzamento, o Luan já entrava na área para ter mais um jogador ali para ganhar a bola de cabeça. Outra razão pelo qual o desenho mudava bastante, né, o desenho defensivo do Palmeiras. O Palmeiras buscava, aqui nessa região do meio, sempre fazer encaixe nos jogadores que estão próximos da bola, certo? Então o Palmeiras defendendo ali, quando chegava a bola próxima ali, o jogador estava próximo da bola, o Palmeiras encaixava. Então o Atuesta no Jair, por exemplo, o Luan no Sacha e tudo mais. Então os jogadores perseguiam um pouco nessa região central. Então isso era uma coisa que mudava bastante o desenho, e eu acho que até por isso o Luan ficou um pouco perdido ali no comecinho do primeiro tempo, né? Primeira metade do primeiro tempo ali, que foi quando o Atlético mais criou chances contra o Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras demorou para se acertar nesse sentido. E, gente, é absolutamente natural isso. Acontece, porque o Atlético é um time de qualidade e o Palmeiras, ele não estava conseguindo nem colocar a sua terceira dupla de volantes. Porque vamos pensar comigo, a dupla de volantes titular do Palmeiras é Danilo e Zé Rafael. A reserva, Jailson e Gabriel Menino, pode ser? A terceira dupla seria Tuesta e Fabinho. Nem essa dupla conseguiu jogar. Então é natural que haja um desencontro aqui, que um jogador fique mais perdido, enfim. Mas fato é que o Palmeiras conseguiu corrigir isso ao longo do jogo, e no segundo tempo eu vi cada vez mais o Luan entrando, virando basicamente um terceiro zagueiro, né? O Mike saindo cada vez mais aqui, o Marcos Rocha abrindo cada vez mais, o Scarpa até vindo defender um pouco mais por dentro, né? Algum jogador vindo compensar essa parte defensiva aqui, depois o Tabata entrou também, e isso ajudou a equilibrar o time, porque o Luan ficou com uma posição um pouco mais fixa, então ele ficou um pouco menos perdido, digamos assim, na marcação, e ajudou o Marcos Rocha também, né? Que tomou algumas bolas nas costas ali no primeiro tempo que foram perigosas. Então, a partir da metade do primeiro tempo, ali dos 30 minutos, 35 minutos, vamos dizer, desse primeiro tempo, o Palmeiras começou a se soltar cada vez mais, começou a criar chances e começou a diminuir os perigos do Atlético Mineiro, né? Então a ideia era, a partir do momento que o Palmeiras tinha a bola, os alas abrirem o campo, né? Então o Mike pela direita, o Piquerez pela esquerda, o Marcos Rocha fazer a saída de 3 ali junto com o Murilo e com o Kusevich. Muito interessante que você tinha Dudu, Scarpa e Rony ali na frente, e o Dudu Scarpa com bastante liberdade para cair por dentro, cair pelo lado, tudo mais. Como os alas estavam abrindo o campo, eles não tinham essa incumbência, né? O Dudu e o Scarpa, eles podiam circular bastante ali pelo meio. Isso foi interessante de ver. E aí você tinha Luan e Atuesta como uma dupla, o Luan ficando um pouco mais, né, naturalmente, para dar um equilíbrio defensivo maior, se o Palmeiras perdesse a bola e tudo mais, e o Atuesta infiltrando bastante, né, chegando em zona de finalização e tudo mais. E vale lembrar que o Palmeiras criou chances, né? A primeira, uma grande chance ali no primeiro tempo, que foi o cruzamento do Mike pro Dudu, inclusive num passe do Luan pro Mike, né? E o Dudu acabou perdendo o gol. Então a ultrapassagem do ala funcionando, né? Nesse sentido. Você tem o chute do Dudu na trave, que bate justamente nessa questão do Dudu ter liberdade por dentro. Então mais uma coisa que funcionou aí nessa questão ofensiva. O Dudu acabou chutando na trave e no finalzinho do primeiro tempo ainda teve aquele gol impedido ali do Kusevich. Mas no segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar logo no comecinho do jogo, e tem um detalhe do gol que eu quero mostrar para vocês e que é muito interessante. Vamos ver.
Muito bem, rapaziada. Vejam só, há um tempo eu fiz um vídeo sobre as bolas paradas do Palmeiras, que eu vou deixar aqui no card se você ainda não assistiu, porque olha, vale a pena depois desse gol e eu vou explicar por quê. Porque tem uma variação de bola parada do Palmeiras que já gerou alguns gols pro Palmeiras em 2022, que é o seguinte: o Scarpa bate o escanteio pro Marcos Rocha ou pro lateral, né? O lateral pisa e o Scarpa faz o cruzamento para aproveitar a defesa do adversário saindo. O Palmeiras já fez gols assim, por exemplo, na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. O primeiro gol do Danilo é justamente assim. Então, vejam só como o Palmeiras usa isso, o Palmeiras usa de um padrão que tem, que é conhecido para enganar o seu adversário e para gerar espaços. Então, o Scarpa vai bater o escanteio, certo? Os jogadores do Atlético, com certeza, foram avisados das possibilidades ali de bola parada que o Palmeiras tem, tá? Vocês podem ter certeza disso. Então, os caras já estão espertos, eles sabem que o Scarpa bate bem na bola. E a partir do momento em que o Scarpa joga no Marcos Rocha e o Marcos Rocha pisa, os jogadores do Atlético já sabem, eles já pensaram, pô, já sei, eu conheço essa jogada aqui. O Marcos Rocha vai ajeitar, a gente vai sair e o Scarpa vai cruzar na área. Então percebam como você tem um jogador só do Atlético vindo pressionar, porque ele já sabe que o Scarpa vai jogar essa bola na área. Você tem essa área do Atlético muito cheia e os jogadores já espertos para defender o cruzamento. Só que aí, o que o Scarpa faz? Ele devolve no Marcos Rocha, e aí já começa a pane no sistema do Atlético Mineiro. Percebam como os jogadores ali no meio já não estão entendendo legal, você já tem outro jogador saindo que nem maluco para pressionar o Marcos Rocha, né, o Eduardo Sacha, e os jogadores lá dentro da área pensando, porra, tocou no Marcos Rocha, agora o Marcos Rocha vai cruzar sozinho, sem pressão, mas vamos defender esse cruzamento aqui. E aí o Marcos Rocha devolve no Scarpa de novo, e aí danou-se a cabeça do Atlético Mineiro, jogadores já estão completamente perdidos, e aí é claro, né, esse chute torto do Scarpa não é de propósito, né, não é que ele, não, pelo menos eu não imagino que ele tentou um cruzamento de 3 dedos pro Murilo e tudo mais, mas fato é que esse engano do Palmeiras, essa jogada do Palmeiras, possibilitou que o Scarpa recebesse sozinho nesse sentido, né, confundiu completamente os jogadores do Atlético Mineiro, e o nome disso é repertório. E o cenário do resto do jogo foi de um Palmeiras se equilibrando cada vez mais defensivamente, sofrendo menos do que no primeiro tempo. Algumas atuações individuais assim impressionantes. O Murilo parece que ele nasceu para marcar o Hulk, cara. Eu acho que o Hulk ganhou uma ou duas jogadas dele, mais pro comecinho do jogo ali quando o Atlético tava melhor, mas depois o Murilo, cara, impressionante. Inclusive, se vocês quiserem uma análise do Murilo nessa partida, eu posso fazer aqui para vocês, tá? Porque olha, realmente ele merece, então se vocês acharem que vale, comentem aqui. O Piquerez também, cara, que partidaço, como tá evoluindo o Piquerez, como tá se tornando um lateral sólido, um lateral extremamente confiável. Olha, cara, realmente impressionante. O Atuesta, cara, que eu tenho grandes ressalvas. Eu não acho que ele comprometeu, eu acho que foi uma partida até segura, assim. Ele até teve bons momentos ali com bola, tirando a bola da pressão e tudo mais, então não tenho muito o que falar mal dele, não. Eu acho que a parte ruim ficou ali pro Marcos Rocha no primeiro tempo, tomando aquelas bolas nas costas, só que aí o Palmeiras conseguiu corrigir isso pro segundo. Então, assim, partidaça, partidaça. E se você chegou até aqui, eu sei que eu mereço o seu likezinho e a sua inscrição aqui no canal, tá? Se não custa nada, é de graça, vai. Clica no like e inscreva-se aqui para receber cada vez mais análises, pode ser do Murilo, inclusive, mas claro, vai ter muito mais análise aí dos outros jogos do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, certo? Temos cada vez menos partidas, cada vez mais vantagem e seguimos rumo ao 11º título brasileiro, fechou? Espero a participação de todos aqui nos comentários, vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.